ser. Não sei se vocês já pararam sobre isso. Às vezes a gente pensa sobre que tipo de profissional eu quero ser, que tipo de obreiro eu quero ser, que tipo de filho eu quero ser, que tipo de empresário, empreendedor, ou tantas coisas que a gente pode pensar. Mas será que a nossa masculinidade, a nossa hombridade tem nos levado a refletir que tipo de homem eu sou hoje? Não importa a idade que você tenha, mas todos aqui, do mais jovem ao mais velho, já tem a concepção de perceber, de compreender e de pensar a seguinte questão, ou seja, que tipo de homem eu sou hoje e que tipo de homem eu quero ser, ao final da minha vida, tá? Eu coloquei essa imagem aqui para a gente pensar e olhar para essa imagem. Eu quero que vocês me digam o que vocês percebem olhando para essa imagem, o papel deste homem aqui. O que vocês percebem ele aqui como um homem? O que ele está proporcionando para essa mulher e para essa criança? Segurança. O que mais? Apoio. Assistência. Alívio, socorro, ajuda, a proteção, perceba, essa cena é uma cena real. Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos. Esse homem ele é um militar do grupamento de resgate, e ele está resgatando essa mãe com o neném, E nessa cena aqui muito forte, que rodou o mundo, nós podemos ver isso que o evento se propõe. É a gente pensar o papel do homem e o papel da mulher, segundo a palavra de Deus e para a sociedade. Nós percebemos que há um cenário de caos, o semblante desse que está aqui é um semblante de preocupação. O carro está aqui totalmente tomado, e a gente vê que essa criança aparentemente está dormindo. Aparentemente essa criança está dormindo aqui. Ela está dormindo no colo da mãe dela. E o semblante dessa mulher, que apesar de ser um semblante que a gente vê que há uma preocupação, há um sofrimento por aquilo que ela passou, ela também se deixa, nesse momento, ser carregada, ser protegida, ser socorrida. Aqui a gente não vê um discurso feminista, Aqui a gente não vê um discurso feminista e nem um discurso machista. Essa cena não é machista, tá? A gente precisa pensar sobre isso, que a sociedade quer colocar uma cena como essa sendo uma cena machista. Essa cena não é uma cena machista, essa é uma cena de homem de verdade. Eu não estou pensando aqui ele como sendo simplesmente um militar treinado e que a função dele é socorrer. Eu quero que você se veja nessa cena enquanto um homem poderia, e um papel que você poderia estar prestando a alguém, enquanto a nossa função como homens para com o propósito de Deus para as nossas vidas, Então, na palavra de Deus, eu quero ler com vocês no livro de Gênesis um texto muito conhecido, logo no início do livro de Gênesis, sobre a formação do homem, quando Deus forma o homem. E o Senhor vai dizer a Adão: Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Para o cultivar e para o guardar. Interessante essa passagem aqui da palavra de Deus, o cultivar e o guardar. Outra palavra, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então nós vemos na primeira leitura cultivar, nós vemos guardar e nós vemos agora nessa última dominar. Eu estava lendo sobre o leão. O leão ele é o rei da selva, o rei dos animais. Você sabe por que o leão ele é o rei da selva? Você acha que ele é mais forte que um elefante, um leão? Força, sim, força bruta. Será que ele tem mais força que um elefante? Será que ele tem mais força que um cavalo? Será que ele tem mais força que um rinoceronte? Por que o leão ele é o rei da selva? Por que o leão ele é o rei dos animais? Por que não o tigre? Por que não o guepardo, o leopardo? Por que o leão? E é interessante que, pesquisando sobre o leão, estudando, eu vou ver que o leão ele é o rei dos animais por muitos motivos, mas o mais interessante é o rugido do leão. O rugido do leão alcança 8 quilômetros. Quando o leão adulto ele dá um rugido, o rugido dele alcança 8 quilômetros. Você consegue dar um grito e ser escutado a 8 quilômetros, numa savana africana ou num território? De todos os animais, o rugido dele é o rugido mais potente e mais forte. O rugido do leão impõe respeito até sobre nós. E é interessante que essa figura do leão que eu quero usar para a gente procurar resgatar a visão de ser homem nos nossos dias, porque nós estamos perdendo. Tem um movimento que vem do inglês, né? É uma sigla, MGTOW, e traduzido livremente, ou seja, eu escolho o meu próprio caminho, né? Ou seja, o homem fazendo a sua própria escolha. Esse movimento é um movimento dos homens em resposta ao feminismo. Vocês podem pesquisar depois sobre isso. E esse movimento, ele vai colocar o homem dizendo assim: já que as mulheres querem ser líderes, querem dominar, querem ser totalmente independentes, já que tudo aquilo que o homem desde sempre fez, de cuidar, de proteger, de prover, já que elas abriram mão disso, então eu vou seguir o meu caminho. Eu também não vou mais ser leal a esse papel. Eu agora vou escolher a vida que eu quero ter para mim, não vou mais me prender a esse papel de ser o protetor, de ser o provedor, ser aquele que dá segurança, ser aquele que dá proteção, ser aquele que vai prover, aquele que vai sustentar a casa, aquele que vai proteger a mulher, que vai proteger os filhos, que vai guardar a família, porque já que a sociedade está colocando que a mulher faz isso também, então eu agora não vou mais exercer esse papel, né? Se a mulher ela mudou o seu papel, eu também vou mudar o meu. E esse movimento é uma resposta errada a um problema também que é o feminismo, que não é uma resposta correta para os problemas que a mulher sempre enfrentou na sociedade. Então, queridos, vamos pensar sobre o leão, tá? Essa figura do leão. O leão ele ruge, e quando ele ruge, 8 quilômetros no seu alcance, ele transmite para todo aquele grupo que está com ele. Todo aquele grupo que está com ele algumas verdades. E são essas verdades que eu quero transmitir para vocês hoje aqui. Eu pergunto para vocês: vocês têm rugido? Não é mugido, é rugido, né? Não é, e rugir não é chorar, lamentar, reclamar, né? Ficar murmurando pelos cantos, né? Ficar lamentando pelos cantos. Não. Eu quero saber se vocês têm exercido a masculinidade de vocês. Rugir. E rugir não é ser brucutu. Rugir não é ser o camarada que quebra tudo, que bate em todo mundo. Não. O rugido, aquele tem um símbolo muito forte. O leão,
Ele não vive brigando. O rugido dele impõe uma posição. Primeiro, quando ele ruge, ele está querendo dizer o quê? Tem alguém aqui. Tem um líder aqui. Nessa região tem um líder. Ou seja, tem uma frase do escritor que ele diz assim: a gente tem que ser o homem que todo dia, quando a gente levantar,